Eu sou a Samara Hidalgo, esse é o Açaí com Nanquim, um documentário sobre a produção de quadrinhos do Amazonas. A gente vai conversar um pouco com os artistas locais para saber como a pandemia afetou o trabalho deles e o que vem por aí, os próximos lançamentos. Agora me falem um pouco sobre vocês, me fala como vocês entraram no mundo dos quadrinhos, quais são suas inspirações e influências. O meu nome é Emerson Medina, sou jornalista. Mas eu já atuo na área dos quadrinhos já desde os anos 90, quando entrei já no Clube de Quadrinhos de Manaus e participei de uma coletânea do Francazona, que é uma coletânea das melhores histórias, uma publicação que saiu pela Valer, uma editora aqui de Manaus. Dei uma parada, fui trabalhar com jornalismo, aí atuei na área do audiovisual, e aí por volta de 2018 saiu o edital da Manaus Cult e eu ganhei o edital com esse projeto aqui, A Última Flecha, que é oficialmente meu retorno para os quadrinhos, né? Junto com Romas Mascarenhas. É baseado num roteiro que tinha feito para audiovisual em 2011, que era para sair um curta-metragem. Na época não saiu, a gente resolveu adaptar para A Última Flecha. Um pouco antes disso teve a retomada da produção de quadrinhos de Manaus, a partir de um coletivo chamado Juri, que deu origem a vários trabalhos. E aí teve uma revista chamada Juri Comics 1, que eu participei de uma história chamada Revelação, com um desenho do Romas e com a arte final do Israel Guzmán. Então basicamente é isso. Aí desde então a gente vem tentando retomar aí a produção de quadrinhos em Manaus. A minha história se traz um pouco com a história do Romas Mascarenhas, que é o Rogério, hoje ele é roteirista da Maurício de Souza Produções, né? Desenha pro Turma da Mônica, faz roteiro pro Neymar Júnior, Chico Bento Jovem, entre outros. Mas a gente é vizinho, né? Assim, desde moleque lá no Juricaba, que é o bairro aqui da zona centro-oeste de Manaus. A gente estava sempre pensando assim, em fazer quadrinhos. E quando a gente inventou de fazer um fanzine chamado Gothic, mais ou menos 2 semanas depois a gente viu a matéria da crítica dizendo que tinha um pessoal fazendo um clube de quadrinhos em Manaus, que era o Clube dos Quadrinhos. E a partir daí a gente entendeu que dava para fazer, mas era aquele fazer assim, de fazer no Xerox, né? E não era um fazer profissional. Todo mundo com 20 e poucos anos. E aí o que aconteceu, a gente acabou deixando de lado essas atividades, foi cada um buscando seus meios. O Romas foi ser ilustrador em vários jornais, e aí com o tempo ele foi sendo contemplado para a produção de quadrinhos, até que ele foi trabalhar com o MSP. E eu fiquei mais com essa coisa do jornalismo mesmo. Mas aí quando o pessoal começou a se juntar, né, e a sair as publicações como a da Juri, a gente viu que podia ter essa possibilidade a partir da união, sabe? Então, de repente, a gente viu que bastou uma articulação no WhatsApp, a gente já tinha uma revista saindo. E aí já tinha o Ademar fazendo uma coisa ali, o Guzmán outra coisa ali, e todo mundo se juntando. E estamos nessa, né, tentando produzir de forma independente. Além disso, tem saído alguns editais na área cultural que tem ajudado a gente algumas pessoas têm conseguido ser aprovados e com isso viabilizar produções, que é o caso da nossa aqui da Última Flecha. Eu sou Ademar Vieira, sou roteirista e quadrinista. Tenho alguns trabalhos já conhecidos como roteirista, que é a série Lupita no Planeta de Gente Grande, que está indo ao ar pela TV Cultura, TV Brasil. E também a série Lupita pelo Mundo, que está no YouTube, e também está numa plataforma chinesa chamada Youku, que só circula na China, né? Por enquanto é isso.
E como quadrinista, lancei o quadrinho Sete Cores da Amazônia em 2018. A Maldição do Governador, que é uma comédia, em 2019. E agora, 2020, estou lançando uma graphic novel de 128 páginas que se chama Juricaba, que conta um pouco da história de Manaus, né? O surgimento de Manaus. Esse ano também foi um ano muito significativo para mim, porque eu comecei a fazer um relativo sucesso com tirinhas para o Instagram. É um formato que eu mesmo desenvolvi, meio que sem querer, porque na época eu estava passando por alguns problemas pessoais e comecei a meio que exorcizar aquilo em forma de tirinha. E isso veio me dando um certo destaque, né? E eu pretendo continuar com esse trabalho, né? E por mais que agora não tenha mais uma cara muito mais pessoal, mas uma coisa mais meio que ativista, militante e tal, eu acho que o público está gostando e eu pretendo continuar seguindo essa linha. Os quadrinhos para mim foi uma coisa bem natural, assim. Eu comecei, acho que como todo quadrinista brasileiro, lendo Turma da Mônica, né, na infância, e Disney. Meu pai fazia assinatura e dava pra gente, né? E eu fui entrando no mundo dos quadrinhos através desses quadrinhos infantis. E eu já comecei, a partir dali, a fazer meus próprios quadrinhos e tal. E isso só foi depois evoluindo, assim. Conforme as referências que eu ia pegando, eu ia acrescentando. Então, lembro que eu fazia um traço bem Turma da Mônica, uma coisa bem infantil. E depois que eu fui ficando mais velho, eu comecei a assistir uns filmes mais pesados, que na época do que eu era criança fazia sucesso o Robocop, o Exterminador do Futuro e tal. Filmes ultra violentos dos anos 80. E eu juntava tudo aquilo ali. E acabava virando uma coisa inovadora, assim, né? Um traço infantil, mas era bem violento, as histórias eram bem malucas. Aí fiquei fazendo isso durante algum tempo, assim, para divertir os colegas na sala de aula. E depois eu me juntei a um coletivo daqui de Manaus, que é o Clube de Quadrinheiros de Manaus. E lá eu conheci a galera da Hipercomics, que era um fanzine que eles tinham vendido os direitos autorais para uma editora de São Paulo, que era Magnum, que não existe mais. E eles transformaram em revista. Então quando eu cheguei lá com meus quadrinhos, assim, que eram super violentos, malucos e tal, cheio de maluquice, os caras se amarraram, só que o meu traço era muito zoado. E aí eles pediram para eu fazer roteiros para eles. Então aí eu peguei e comecei a fazer os roteiros bem malucos. E foi o meu primeiro trabalho na vida, foi como roteirista da revista Hipercomics. Eu ganhei uma merreca na época, mas foi muito divertido, assim. A gente estava também fazendo um relativo sucesso, porque naquela época a gente conseguiu vender alguns exemplares, algumas edições chegaram a vender 17 mil cópias, né? 17 mil exemplares. Hoje em dia eu nem sei como é que tá o mercado, né? Se alguém consegue atingir, se é normal atingir isso, né? Com a internet e tudo mais, mas na época foi 17 mil. E mesmo assim, 2 anos depois a revista acabou, né? Entrou muita gente de São Paulo e tal. Foi na época que eu desisti dos quadrinhos por um tempo. Eu não fazia faculdade ainda, né? Quando eu estava na Hipercomics. E aí eu comecei a fazer faculdade e tal, me distanciei. Eu só fui voltar depois, em 2015. Foi quando eu me tornei roteirista, né? Eu estava fazendo trabalho de jornalista, né? Eu trabalhei durante bastante tempo como jornalista. E aí eu fui convidado por um amigo que tinha uma empresa de criatividade, estava surgindo, assim, de conteúdo criativo e tal, me chamou para ser roteirista. Por que não, né? Já que foi meu primeiro trabalho. E aí eu voltei, entrei de cabeça no mundo dos roteiros, fui estudar. Aí fui para São Paulo, estudei na AIC, fiz os cursos de roteiro. Passei pela Quanta também, Academia de Artes e tal. E aí só em 2018 que eu, acho que me sinto preparado para ser quadrinista de novo, mas dessa vez acho que num outro nível. E foi quando eu lancei o Sete Cores da Amazônia. Toda vez que me perguntam sobre as minhas referências eu fico meio perdido, assim, porque é muita coisa, né? Você
você às vezes não percebe, né? Quem tá te influenciando, quem te marcou, mas eu acho que eu sou uma mistura de tudo isso que aconteceu, né? Eu comecei com a Turma da Mônica, então meu traço ainda carrega um pouco dessa infantilidade, assim, né? Nas tirinhas o pessoal compara muito com o Hergé do Tintin, né? E depois que eu fui me tocar disso, eu falei, realmente parece, né? Mas não foi algo intencional, não estava copiando o Hergé nem nada, né? E acabou que ficou parecido. Mas assim, umas coisas que me marcaram, assim, tipo, recentemente, para eu chegar no traço que eu tô hoje, em termos de traço, né? A Alison Bechdel, que fez o Fan Home, ela me deixou inspirado para ficar mais solto também, em termos de tentar desenhar as coisas que eu estava vendo no meu traço, assim, e tal. O traço dela eu acho muito interessante. Fora isso, outras coisas, tipo a aquarela, uma coisa que me marcou muito, eu acho, foi um quadrinho do Miguel Ângelo Prado, dos anos 90, O Mundo Cão. Quando eu li, tinha uma aquarela tão viva, tão legal aquilo, que eu acho que naquele momento, meio que internamente, eu decidi que eu ia trabalhar com aquarela. E assim que eu tive a oportunidade, eu fui fazer um curso também de aquarela e tal. E eu acho que isso me marcou muito. Então cheguei nesse traço que eu estou trabalhando hoje em dia. Eu fiz muitas experiências, muitas coisas, mas acho que hoje em dia eu estou meio sossegado com isso aí. Agora, em termos de roteiro, eu meio que sou da escola de Hollywood mesmo, assim. Eu estudei vários autores, assim, que tratam sobre roteiro, mas o Robert McKee, que é o Story, que muita gente torce o nariz e tal, é o cara que eu acho que é mais sensato, assim, em termos de mais claro, mais limpo, sei lá. Eu gosto muito da escola dele ali, né? E eu acho que você pode ser cult, você pode ser artístico e tal, mesmo usando aqueles conhecimentos ali, né? Então eu me baseio muito por ele, assim, embora as pessoas não percebam, mas tem muito do que ele fala ali. Meu nome é Luiz Andrade, eu sou cartunista, escritor. Eu trabalho basicamente com quadrinhos e com literatura de ficção, com temática da fantasia e um pouco também de realismo de vez em quando. E eu trabalho aí mais ou menos com quadrinhos há mais ou menos uns 10 anos já. Eu tenho uma série em quadrinhos, uma duologia na verdade, que chama Trovão, que são 2 quadrinhos que eu estou fechando agora, né, em 2020. Mas eu também tive uma série de tirinhas de humor que misturava um pouco de cultura pop com a questão política da semana, né? Que era o Meriadoc. Eu fiz uma homenagem a um personagem de Senhor dos Anéis que eu gosto bastante. E eu também trabalho bastante com cartoon, com charge política. Já participei de alguns salões de humor aí pelo mundo algumas vezes, mas também já escrevi alguns contos para antologias nacionais. Uma também que eu organizei, que foi O Velho Novo Sem Tempo, e para algumas antologias da Lendari e de outros concursos que eu já participei por aí. Na minha família há muitos músicos, né? Minha mãe canta, minha irmã, muita gente compõe. E durante a minha adolescência eu compus algumas coisas que nunca viram a luz do dia. Mas, como eu lia bastante, eu vi que para mim era mais fácil fazer quadrinhos. Eu achava que era, porque na verdade é bem difícil, muito trabalhoso. E foi uma questão de escolha mesmo. Eu olhei para a música e, eu não achava que eu tinha tanto talento. Eu olhei para os quadrinhos e eu achei, talvez, né? Eu descobri que eu também não tinha tanto, mas eu segui fazendo. Então, acho que foi por conta disso. Eu gostava de 2 coisas e eu acabei escolhendo os quadrinhos. Então, eu comecei a trabalhar com quadrinhos mais ou menos em 2012, 2013. Mas eu já fazia tirinhas antes, porque eu fiz um curso há um pouco mais de 10 anos. Comecei a participar de algumas exposições. E aí, para entrar no quadrinho foi bem rápido e fácil. Eu acho que a mudança principal foi uma exposição que foi realizada aqui em 2014, se eu não me engano, e era sobre o Alan Moore. E eu já tinha visto alguma coisa de Alan Moore, né, mas não tinha lido tanta coisa. E aí a organização passou pra gente algumas referências do Alan Moore,
E eu gostei muito mais do trabalho dele, eu já tinha visto filme baseado nos quadrinhos, filmes que ele odeia, né? Mas eu me apaixonei mais pelo trabalho do Alan Moore, li V de Vingança nessa época. E eu acho que apesar de o meu trabalho não seguir uma linha como a dele, por exemplo, eu fui muito influenciado a partir do Alan Moore, a partir de conhecer o Alan Moore. Então eu comecei mais ou menos assim. Eu participei por muito tempo de um coletivo de quadrinhos aqui, que era o X-Mal. O X-Mal trabalhava basicamente com mangá, né, quadrinho no estilo mangá. A gente produziu alguns fanzines, participou de concurso, fez exposição. E aí eu decidi produzir por conta própria. Depois de um tempo também foi meio natural eu querer trabalhar com edição, porque eu estudo língua portuguesa, trabalho muito com texto diariamente, eu sou revisor de textos. Então eu também me aproximei da revisão nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que o que me influencia a fazer quadrinhos é justamente influência. Como? Por exemplo, a música, como eu já citei, ela evoca sentimentos diversos nas pessoas, certo? E eu acho que essa é uma das belezas da arte. E os quadrinhos também são um pouco disso para mim. Tanto que eu fui me afastando um pouco mais de quadrinhos de super-herói, por exemplo, e eu fui me aproximando mais com um tipo de quadrinho que me faz ter experiências que eu nunca tive, saber de coisas que eu não sabia, agregar conhecimento e tudo mais. Os quadrinhos do Alan Moore, por exemplo, me fazem isso, né, me proporcionam isso. Então, eu acho que eu me inspiro nessa questão de procurar algo novo, né? Algo novo para conhecer, algo novo para proporcionar às pessoas, né? É basicamente isso que eu procuro nos quadrinhos. E eu me inspiro, como eu falei, por sentimentos, às vezes, que a gente procura, solidão, família. O Trovão, por exemplo, que é a minha série de quadrinhos, fala sobre isso, é sobre família. Não é muito mais do que isso. É sobre laços de meninos que moravam na rua, que não tinham parentes ou que abandonaram a família de alguma forma. Eles acabaram se conhecendo, criando um vínculo. E é sobre isso o quadrinho, sobre família. Eu também tenho questões de família não resolvidas, todo mundo tem alguma questão do tipo. Então, esse tipo de coisa me influencia bastante. Sentimentos que a gente... Relações humanas, né? Para resumir melhor. Mas eu gosto muito de literatura, gosto muito de Neil Gaiman, gosto muito de Milton Ratum, inclusive estudo na Academia Milton Ratum. Gosto muito dessa questão de aplicar o realismo nas relações mais próximas, mais familiares, assim. Eu acho isso bem legal. O Milton Ratum faz isso muito bem, então ele é uma das minhas influências. Então eu me chamo Rayane Cardoso, né? A galera me chama mais como Rai. Mas eu sou ilustradora e faço quadrinhos também, e atualmente tenho trabalhado em um estúdio de animação aqui em Manaus, né, que é a Fazenda da Zelda, e lá eu faço cenários, sou responsável por cenários. Estou fazendo parte do Matinta, né, que surgiu em 2019, e eu sou uma das fundadoras do Matinta. E é um grupo que nesse ano a gente está mais concentrado online, né, por causa da pandemia e tudo mais. E ele já tem uns 38 integrantes, né, 38 meninas. É um grupo relativamente grande, que a gente está sempre postando no Instagram, né, nas redes sociais. Então a gente tem 2 zines, né, o Matinta 1 e o Zine 1 e o Zine 2. A gente queria fechar pelo menos uns 5 zines, né? Cada um ia ter uma corzinha. A gente começou com um amarelo, aí teve o rosa, né? O pinkzão. A gente está indo mais devagarzinho dessa vez. A gente está fazendo com que as meninas possam estar se envolvendo nos processos, né? Porque muitas delas ainda não tinham essa experiência, né? De estar trabalhando em um coletivo ou de estar produzindo materiais mais específicos, né? Não só ilustração, entendeu? Tem muitas que ainda estão saindo da ilustração e estão indo para o quadrinho. Então a gente meio que tornou essa porta de entrada delas para o quadrinho. Então a gente tenta sempre trabalhar com elas
essa questão da ilustração, mas também bora ali fazer de vez em quando uma tirinha e tudo mais, para ela ir se acostumando para depois ir para uma coisa maior, né? Porque pegar logo o quadrinho de cara não é muito fácil de fazer. E a gente está aprendendo, né? A gente, tanto eu, as meninas da organização, quanto as meninas que estão lá no grupão, e a gente sempre está tendo essa troca de informações, principalmente agora que está essa troca com novos membros, né? E novas experiências, porque a gente, de certa forma, tem uma experiência, né? A Sara tem a experiência dela, eu tenho a minha experiência, a Dani também, e outras meninas, elas ainda estão passando por isso, né? Vendo como é que eu posso montar meu portfólio, como é que eu posso imprimir as minhas coisas. Então a gente está lá para auxiliar elas também. Na verdade, assim, eu comecei a ler quadrinho por causa do mangá, né? E principalmente na adolescência, eu tinha uns 14 anos e tal. E o mangá sempre esteve muito presente, anime, né? Porque eu assistia a TV Globinho e lá tinha os animes que eu amava desde pequenininha, tipo Digimon. Aí depois foi pro Inuyasha, Sailor Moon e outros animes da época, né? Só que depois eu descobri o mangá e aí eu achava maravilhoso, porque é um traço... Tem muitos autores e autores que têm uns traços belíssimos e eu gosto da história, como ele é desenvolvido. Tanto que eu fiquei mais no mangá do que indo para outros quadrinhos, tipo, ou europeu ou americano. Eu sempre comecei mais pelo mangá, pelo oriental. E passou assim muito tempo, eu tinha umas ideias aqui e ali, eu fazia uns rabiscos e tudo mais, mas eu nunca fazia o quadrinho em si. Eu conheci o Luiz e depois ele começou a trabalhar mais com o quadrinho, né? Ele voltou mais com o quadrinho e foi um incentivo, né? Porque eu achava interessante a forma como ele contava, ele se esforçava, né, para contar as histórias dele. E eu também já gostava de outras histórias, né, que eu tinha lido. E eu fiquei, poxa, cara, como é que é transformar, tipo, a sua visão, né? E você desenhar, você mostrar para as pessoas. E aí eu fui começando, eu comecei com as tirinhas, que é uma coisa que vez ou outra eu volto a fazer. E depois eu comecei a tentar fazer as minhas próprias histórias. Eu cheguei a fazer, junto com os meninos do Exmal, outro grupo que eu participava, e eu fiz uma história que foi lançada na Júlia 1. A gente foi pro FIC em 2018, né? E na minha história era sobre uma avó e uma neta. E, então foi assim, uma das primeiras histórias que eu trabalhei o argumento, né? Aí os outros meninos eu trabalhei o argumento e também fiz os esboços dos desenhos, mas foi um conjunto, foi bem legal. Mas eu também estou aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo. E o quadrinho, ele é um processo demorado, né? Eu achei que eu já ia conseguir lá, não, na minha próxima história eu vou roteirizar, vou desenhar, vou arte finalizar e colorir e vai ficar. Mas ainda não, ainda estou fazendo, ainda estou finalizando uma história, que essa tem mais o meu dedo, entendeu? Mas apesar de o Luiz estar também fazendo parte do argumento e tudo mais. Mas eu estou fazendo os desenhos, estou arte finalizando, fiz enquadramentos, todos esses processos. Então é uma historinha mais minha, assim, então tô vendo ali que é uma coisa que dá um tempinho, demora um pouquinho para poder sair de jeito. E às vezes, tipo, eu vi que eu posso melhorar uma arte, eu acabo voltando, mas aí eu falo, não, Rayane, vai assim, senão não fecha. São vários artistas que me influenciam, né? Principalmente agora. No início, né, como eu já falei, o mangá. E eu acho que a Clamp foi um dos grandes influenciadores ali no início, porque o traço é maravilhoso, né? Tem todos aqueles detalhes e as histórias com as protagonistas femininas, né? Que foi que eu peguei mais, apesar de terem outros que tem protagonistas masculinos, mas que mais? Eu tive, depois do mangá, eu comecei a ver mais o cartoon, né? Me atraiu um pouco mais o cartoon, como por exemplo o Steven Universe, que tem um traço maravilhoso, eu acho maravilhoso e eu fui mesclando as coisas, né? Até tal que tá hoje, né? Que o meu traço, fui assumir que eu gosto de coisas fofinhas e eu gosto de desenhar essas coisas que são mais puxadas para o orgânico, mais o redondo, os olhos maiores, por causa do mangá, ou uma coisa mais simplificada, né?
porque eu peguei um pouco do cartoon, mas esses são os maiores agora, assim, os pilares da minha infância, que é o mangá e o cartoon. Uma outra grande referência na vida é o Estúdio Ghibli. Eu acho sensacional a animação, as histórias, né? Elas são muito boas, são incríveis. E eu estava vendo até um documentário, né, sobre o Hayao Miyazaki e como é que é o processo dele, né, de criação na época que ele estava fazendo Ponyo. E aquilo ali também acabou somando com o meu processo artístico, que me fez melhorar, né, o meu processo durante um quadrinho. Então, eu tomo ali também como uma grande referência o Estúdio Ghibli. Meu nome é Daniela, eu sou ilustradora e escritora. E eu faço parte do grupo do Matinta HQ. Eu tenho um livro colaborativo publicado junto com o Luiz Andrade, que é o Novo Velho Sem Tempo, no qual eu colaborei com 3 contos, né? E de ilustração eu participo do segundo zine do Matinta. Quando o Matinta surgiu, né, foi uma ideia da Rayane, a Isabelle e a Sara. Aí logo no início, né, ainda não tinha muitas pessoas, a Rayane chegou comigo e falou: Dani, a gente está criando um grupo e tal, tu quer participar? Eu falei, quero, né? Eu tinha um outro grupo em que eu participava com a Rai, né, mas estava muito parado. Algumas pessoas já tinham seus próprios projetos, estavam, tipo, vivendo suas vidas, debandando, né? Aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com as meninas. Eu pensei, a gente, talvez, artisticamente, talvez a gente não precise realmente de um grupo, mas ter um grupo, você se sente mais apoiado, mais motivado para continuar, você motiva outras pessoas e isso te motiva em contrapartida. E aí ela me chamou e eu falei, vamos. Aí entrei no grupo, a gente teve as primeiras reuniões, foi conversando, vendo o que o grupo ia ser, como ia se comportar, que projetos a gente ia desenvolver, sobre o que a gente iria falar, né? E uma das propostas principais do Matinta é que nós somos um coletivo de mulheres falando sobre mulheres. Então, todos os projetos que a gente desenvolve, eles têm uma pegada de ter protagonistas como mulheres. É uma coisa que eu me identifico, porque desde que eu comecei a escrever, né, a pessoa, Passado Negro, comecei como fanfiqueira, né, eu já tinha essa coisa de ter protagonistas em primeira cena. Eu acho que eu tenho uma história atualmente que é um homem que conta a história, mas ele sempre está falando de uma mulher. Então, o protagonismo acaba sendo da mulher. Então, era muito importante isso para mim, tanto no cenário artístico como na minha vida pessoal. E aí ela veio essa proposta do Matinta e a gente começou a conversar com isso e trabalhar os primeiros zines. Primeiro zine a gente tem foco em mulheres. Segundo zine a gente vai ter um foco mais com coisas relacionadas a Manaus. Então, toda vez que a gente propõe uma atividade nova, né, dentro do grupo, a gente pensa em coisas que têm a ver com a identidade do grupo e com a nossa identidade artística aqui, cultural, né? Apesar de que eu não sou de Manaus, né, não nasci aqui, mas eu já moro aqui há muitos anos, então isso faz parte até das suas influências do dia a dia, né? Quando você faz parte de um ambiente, de uma sociedade, você acaba pegando coisas, né? Manias, trejeitos, forma de chiar. Então, tipo assim, tudo isso acaba sendo implementado na tua arte, né? Porque a arte vai ser um reflexo daquilo que tá passando. Então, o Matinta, eu tenho essa possibilidade de falar de coisas que talvez se eu estivesse num grupo misto, eu não teria oportunidade de falar. Porque, tipo assim, mas a gente quer fazer coisas pra mercado, né? Homem gosta muito dessa coisa, né? Não falando mal, mas homem gosta dessa coisa de fazer coisa pra mercado, né? Tipo assim, então, tu não tem muita oportunidade de falar sobre coisas que tu quer falar, tipo, feminismo, as meninas falam bastante de LGBT, né, de racismo, e isso é importante pra gente porque, nós não somos minoria no mundo, mas socialmente nós somos considerados minoria, né, então as mulheres elas falam muito mais dessas questões do que eu vejo em trabalhos de homens, né, pelo menos eu tenho essa percepção de que às vezes é difícil você encontrar esse trabalho no trabalho de um rapaz, né, normalmente você vai ver séries de ação, séries de mistério, né, uma fantasia, uma coisa mais lúdica, mas você não vai ver tanto coisas que abordam temáticas sociais, né, no geral. Tanto que quando esse meu colega me chamou para fazer o Android de Sonhos, ele falou, Dani,
tu escreve bastante fantasia, né? Eu sou a louca da fantasia, bruxa, vampiro, essas coisas eu adoro. Eu sou quase uma ocultista, né? De vez em quando. Aí ele falou assim, tu pode escrever sobre isso, mas eu quero que a gente fale sobre coisas sociais. Então a gente pegou questões, né, no universo do projeto e adaptou para abordar temáticas específicas, né? Tanto que no projeto da Andarilho de Sonhos tem um clã que ele é só composto por mulheres. E elas são, tipo, marginalizadas dentro dos outros clãs porque, né, tem todo um conflito ali na história. Então, quando chegou a oportunidade de falar sobre traçar esse projeto, eu pensei assim, poxa, eu gostaria de que as meninas fizessem uma coisa assim. Aí, dentro do Matinta, surgiu o projeto da Mayara, né? Que foi, a gente começou a desenvolver a história dela, desenvolver como seria o character design da personagem, escrever a história. Eu sou uma das responsáveis pelo roteiro da Mayara, né? Uma das responsáveis não, provavelmente eu sou a responsável. Porque as meninas passam as ideias, eu vou lá e escrevo a história, transformo no roteiro, e depois as meninas pegam o roteiro, fazem storyboard, entendeu? Infelizmente o projeto da Mayara ficou um pouco parado, né, por causa da pandemia, foi muito afetado, porque a gente... É aquela coisa como a gente disse, projeto com muitas pessoas você precisa se reunir em algum momento, é impossível você trabalhar só online, né? E a gente teve que resguardar o projeto e parar um pouco para poder continuar mais à frente, né? A gente pensa em retornar, mas por enquanto a pandemia estiver rolando, provavelmente vai ser um pouco difícil. Aí, para suprir essa falta do projeto da Mayara, a gente começou com os desafios, né? A gente teve desafios de paleta de cor, o desafio do Evember, a gente tentou fazer o Inktuber, mas foi um pouco apertado, né? Mas sempre assim, sempre que acontece uma coisa grande, que as meninas veem o projeto, chegam mais meninas novas. E elas são muito interessadas porque, tipo assim, elas querem começar de alguma forma, né? A maioria das meninas novas que chegam pra gente, elas têm 16 anos, 15 anos, 17 anos, por aí. Então elas não sabem de onde começar, né? Ah, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer quadrinhos, mas será que isso é nicho pra mim, como mulher, né? Muitas vezes, muitas de nós até, quando começou, pensou isso, será que... eu tô aqui como ilustradora, eu não tô aqui pra fazer quadrinho, entendeu? Então isso passa muito pela nossa cabeça. Então a gente quis transformar isso para que essas meninas também se sintam ali, né? Porque tem roteirista no nosso grupo, tem quadrinista, tem pessoas que só ilustram, tem pessoas que só escrevem, né? Pessoas que fazem poemas. Então a gente abarca muitas artes ali, né? Não só quadrinhos. Mas para quem quer começar quadrinho, né? É muito importante ter esse apoio, né? Então as meninas chegam ali, elas tiram dúvida, perguntam, né? A gente está com uma proposta de fazer um workshop para elas, né? Para que as que têm mais experiência, né, e tal, passem algum conhecimento, algum ensinamento, dica, para que elas se sintam mais à vontade em ir evoluindo sozinhas. Eu comecei a desenhar, eu tinha mais ou menos 6 anos. Na época eu morava com meu pai e ele era um grande fã do Superman. Ele colecionava gibis, HQs, bem aquela coisa bem antiga, e ele gostava muito, só que eu não me identificava muito com aqueles caras musculosos. Então, na época, eu lembro que eu comecei assistindo Churato, né? Eu morava no interior do Maranhão e a gente, todo o tempo que eu passava com meu pai era assistindo desenho. Ele era uma criança e eu era uma criança. E eu comecei assistindo Churato, Hazard, Dragon Ball, e foi o meu primeiro contato com animes e mangás. E foi o que eu comecei a desenhar com 12 anos, mais ou menos. Eu gostava muito de desenhos de roupa. A minha mãe gostava, ela fazia pintura em tecido, costurava também desde cedo. E eu via muito modelos de desenho de roupa quando eu era criança. E foi o que eu comecei a desenhar antes de começar a desenhar mangá. E aí, com os 12 anos, eu comecei a ter mais contato, né, com mangá, porque quando eu comecei a assistir Churato com meu pai, eu não tinha essa consciência. Eu tinha 6 anos, né, eu não sabia. Com 12 anos eu já estava morando em Manaus, e aí eu tive esse contato, né, com Inuyasha, Shaman King, outros nomes, né, de anime e mangá, e foram as minhas primeiras referências. Comecei desenhando bastante nesse estilo, mas não era assim o meu ideal de desenho ainda naquela época, né, e aí eu fui conhecendo outros tipos de estilo, né, depois eu me deparei com estilos de comic, cartoon, um pouco de realismo também, tentei, foi péssimo, mas... né, agregou alguma coisa no que eu desenho hoje, no como eu trabalho meu desenho hoje. E eu acho que de influências de artistas que eu sigo hoje, realmente, eu acho que
o Etc. Arte é um dos meus artistas de Instagram que eu mais gosto. E a Mayuli, que ela tem um estilo de referências de mangá e anime muito bonito. E a pintura dela é muito sutil, muito leve. Eu gosto muito disso. O meu nome é Levi Gama, sou de Parintins. E o interiorzinho, né, de Manaus. E eu atualmente estou trabalhando com quadrinho, ilustrador também. Trabalhava com roteiro, não trabalho mais, né, porque é trabalho pra caraca. Então, acabei jogando esse trabalho para outra pessoa. Então, hoje em dia, estou mais focado em desenho, né, em ilustração. E hoje é essa vibe que eu estou seguindo. Cara, eu comecei, né, eu iniciei, na verdade, quando lá em Parintins eu tive muita influência americana mesmo, né, do meu stream e tudo mais. Só que eu sempre me interessei muito por aquele estilo mais estilizado, uma coisa fora daquele padrão, né, daquele padrão mais realista. Então, quando eu decidi produzir quadrinho, né, quando eu disse, cara, e foi por conta de um elogio, na verdade, né, porque eu tinha tentado fazer quadrinho com 5 anos de idade e não consegui, né, mas não tinha como, né, também. Então, quando eu comecei quando eu entrei uns 19 anos, eu mostrei uma tira, né, uma tirinha para um professor meu, curtiu pra caraca, né, curtiu bacana, mas o que me chamou a atenção, porque ele falou para mim bem assim, Levi, é muito bom tu fazer quadrinho, porque isso dá muito dinheiro. Aí eu, me chamei a atenção, né, legal, dá dinheiro pra caraca. Depois eu descobri que não, cara, mas enfim, eu curto, né, então ótimo, beleza. Então, quando eu decidi fazer quadrinho, quem me chamou a atenção primeiramente foi o Frank Miller, né, eu já tinha visto algumas produções do cara. E, cara, o traço dele me chamou muito a atenção. Foi o 300 de Esparta, né? Cara, aquilo abriu um leque de possibilidades muito grande para mim, né? E naquele tempo eu estava vivendo algo muito interessante no meu processo artístico, porque eu tinha dificuldade de criação. Eu tinha essa dificuldade e eu queria muito me expressar artisticamente e não tinha como. Eu não conseguia alguma área artística, né, alguma identidade, a gente não conseguia. Então eu vi no quadrinho uma possibilidade de expressão artística, né? Então, quando eu vi o do Frank Miller, cara, eu vi toda essa carga emocional, essa carga expressiva. Eu disse, cara, eu quero ser como esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser como ele, saca? Então, foi aí que eu comecei a imitar ele descaradamente mesmo, né? Imitava os olhos que ele fazia, as mãos que ele fazia. E com a prática, eu acabei indo para outros lugares, né? Eu meio que desfoquei mesmo, isso foi bem natural. Saí um pouco dessa atmosfera do Frank Miller, adentrei um pouco no Mike Mignola, né? E depois eu tive uma influência muito grande, foi por conta do Chico, né? Que, cara, eu admiro demais ele mesmo, assim. Mas o que me chama a atenção no trabalho do Chico não é só o traço, que é genial, mas a forma com que ele coloca o regionalismo dele, a identidade de vida nele, no traço dele. Então isso me chamou muita atenção. Então eu buscava muito de fora alguns elementos para compor a minha arte, né? Depois eu vi, cara, toda a referência artística tá no meu meio, né? Tá no meu ambiente que eu vivo. Então eu comecei a ver expressões artísticas, referências artísticas na rua que eu moro, no jeito que eu falo, a conversa que eu tenho com meus amigos, saca? Quando a gente vai pegar alguma encomenda no barco, porque isso é super comum em Parintins e tal. Então isso acabou me motivando a ter essa proximidade com a minha própria cultura, né? Que logo no começo eu via que eu me mantia longe da minha cultura, eu queria me afastar dela, né? E pegar coisas de fora, Então, quando eu comecei a usar o Chico como referência para os meus trabalhos, eu uso ele não só como referência, como eu falei, artística, né? Mas como pessoa, como identidade mesmo, né? Que, cara, é muito legal a forma com que ele trata isso. Mas um outro artista de fora, assim, que eu admiro muito é o Kim Jong-gi, né?
ele não é só um quadrinista, né? É um ilustrador fenomenal, né, cara? Então, tipo, eu admiro muito ele. Então, eu carrego muito, eu assisto muito tutoriais em relação a ele. E atualmente é isso, cara. São essas as minhas referências artísticas, né? E tem um pouquinho de cada, assim, no meu trabalho, né? Algo que eu também tenho muito que me ajuda a compor meus trabalhos são essas histórias malucas, né, que a gente ouve no bar, no barco, saca? Às vezes a gente não sabe se é mentira, se é verdade, tudo mais. Mas inspira, saca? Inspira, dá pra te compor uma arte maneira, uma arte legal. Eu tenho um avô que meu falecido avô, ele era pescador, né? Ele fazia juta, né? Então ele tinha muitas histórias malucas, absurdas, né? Então, mas aquilo, cara, eu trago isso para compor os meus trabalhos, né? E basicamente é isso. Bom, eu me chamo Rafaela Pimentel, eu sou de Parintins. Eu faço roteiro, né, junto com o Levi, sou roteirista. Eu ainda me acho amadora, né, em fotografia, né, eu estou aprendendo e é uma das coisas também que eu gosto muito. E oficialmente, assim, de verdade, eu sou dançarina de hip hop contemporâneo, que é mais um dos meus estilos. O roteiro, na verdade, né, é algo muito novo para mim, né. Eu também vejo muito eu como amadora nessa área, né. E quando o Levi, né, entrou na cabeça dele, né, que ele queria ser quadrinista, e a gente veio numa viagem aqui, eu acho que foi o primeiro dia do quadrinho nacional que teve, e quando a gente voltou no barco, o Levi, ele teve aquela coisa de que, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ajude, que me apoie, realmente era algo muito distante da minha visão artística, né, eu não tinha essa área como algo que eu queria muito, né. Então foi muito como influência dele mesmo. Aí eu falei, pô, Levi, eu vou te ajudar. Tu quer ajuda, tu quer fazer, tu quer ser quadrinista, então bora lá. Então bora voltar para Parintins, a gente vai mergulhar nisso. E o Caturama, na verdade, já era um trabalho que já estava fazendo, já tinha ideias, enfim. Então eu já estava meio que ali já por dentro da área dele, né? E foi muito também louco para mim, né? Porque quando eu fui entrando nessa área, porque eu vejo assim, que todo o processo artístico, nenhuma linguagem artística, ela não vai contribuir comigo, pelo contrário, ela contribui demais. Porque contribuir na minha dança, e a dança contribuiu no roteiro, porque eu sempre falava para o Levi, eu vejo o roteiro muito como uma coreografia, que eu vou desenhando, vou te mostrar como é que se faz isso, e tu vai transpassar isso no teu traço. E eu falei para ele, é louco porque a dança fez parte disso de mim, algo que eu já tinha, né? Então introduziu nessa linguagem. Então começou aí. A primeira revista que a gente fez, né, foi independente, né? Foi o Caturama e a Ilha dos Mistérios, que é uma história que eu tenho muito apego, porque eu sou apaixonada pela Dona Lisete, a avó do Levi. Ela é uma senhora muito educada, ela passa pra gente toda aquela sensação parintinense de simplicidade e ao mesmo tempo de clássico. Ela é muito interessante o jeito que ela mostra isso na personalidade dela. E o jeito quando a gente senta lá na mesa com ela conta as histórias e a gente fica assim encantado com tudo que ela viveu. Porque tipo, hoje ela é uma senhora, mas ela teve uma história, né, por detrás daquilo. Então a gente fica, cara, Donizete, conte mais, quero saber, meu filho, como que é essa história aí. Então a gente se envolve. Então a história Caturama é o Levi, o Caturama é o Levi, né? A gente conta um pouco da história dele, da vivência dele, quando eu cheguei em Parintins, eu já morava em Parintins, né? Mas eu vim quando criança para cá, para Manaus, e quando eu voltei de novo, aquela realidade para mim, ela se tornou muito nova também, né? Porque já fazia tempo, né? Então quando eu conheci o Levi com a vivência dele, com a história dele, com essa coisa de andar de triciclo em Parintins, de ter boi no meio da rua, os carros vindo, meu misericórdia, que mundo é esse, pessoal tudo doido. E tipo, eu achei muito legal, porque, cara, isso daqui é a área deles, é a cidade deles, eles
isso é muito lindo de se ver, porque é na simplicidade que a gente vê o quanto é grandioso isso, entendeu? Eu acho que isso que é grandioso, você ser você e não ter medo de ser você para ninguém, porque essa é a sua personalidade, essa é a sua identidade. E o povo parintinense, ele tem muito isso. Ele tem essa coisa cabocla mesmo, pé reché, pé rachado. Então, tipo, eu acho isso muito legal, porque isso também foi influenciando muito em mim também. Porque quando eu vim pra cá, né, eu criei costumes amazonenses, né? Então, o Levi fala que eu falo muito chiado, ele vive implicando comigo, né? E quando eu fui pra lá, eu vi, cara, isso é muito importante. Essa é um pouco de mim, essa é um pouco da Rafaela parintinense. E às vezes, como o Levi falava, eu tentava fugir disso. E quanto é importante a gente bater de frente com isso, porque sim, é um pedaço de nós somos um pedaço da cidade de Parintins. Então eu acho isso muito importante e o Caturama foi muito isso, e é algo que eu também quero melhorar. O Caturama é um dos nossos sonhos, né? Porque foi muito já, a gente falou, bora fazer isso, porque a gente é o primeiro, vai ser onde vai abrir as portas pra gente, e realmente foi. E o Tessá também, né? Eu fui só coautora, o Levi já... porque o meu jeito de ver, assim, de escrever histórias, eu sou mais voltada para a fantasia e para o estilo também de debate, de algum movimento feminista, racismo com religiosidade também, que é uma coisa que é um dos assuntos, né, que a gente está percorrendo, é um dos temas que eu mais me adequo, assim. Agora terror, essas coisas não é muito minha área, não. Então chegou a pandemia. Como que isso influenciou a produção de vocês e como que isso afetou realmente o trabalho de vocês? Cara, assim, é um misto, na verdade. A pandemia, ela parou muita coisa que estava em curso. Por exemplo, eu já tinha pronto 2 histórias com o Jusilândia, um quadrinho de histórias curtas, 10 páginas, para sair no volume 2 da Juri. A Juri, entre outras coisas, e também por conta da pandemia, ela está sendo reformulada, a revista. Então ela ficou de stand-by, né? Paralelamente, eu tinha sido contemplado no outro edital da Manaus Cult com o projeto do C4, chamado Jungle Comics, que é uma coletânea de revistas mais levado para a ficção científica. É uma coletânea de histórias mais levadas para a ficção científica. E aí o que aconteceu? A Jungle deu uma parada também, porque a gente vai lançar como? Estava naquele processo esperando que em setembro ia dar aquela acalmada, e essa acalmada nunca aconteceu, né? Pelo contrário, quando a gente acha que o negócio está diminuindo, as notícias vêm de que tem uma segunda onda aí acontecendo. Então a gente tem coisas que eu fiz, que estão prontas, ou que eu estou participando. No caso da Jungle eu não tenho história, mas eu sou organizador, né? E está em stand-by, né? Então a gente tem a expectativa de ter coisa pronta, mas não tem a coisa impressa, não está a coisa sendo distribuída nem nada. Por outro lado, agora nesse final de ano saiu esse edital da Audi Blanc, e a gente tem um outro momento, de estar todo mundo numa correria desgramada para entregar um monte de coisa até o final do ano. E eu acho que pro ano que vem vai ter muita coisa represada aí saindo, né? O problema é que, particularmente, eu acho que mesmo com vacina, eu acho que, olha, no primeiro trimestre, pelo menos, coisas presenciais é complicado, né? No caso da Última Flecha, a pandemia, ela impactou bastante, porque a gente tinha feito todo um planejamento de participar de eventos presenciais fora daqui, né? Que, tipo, independente é o que ajuda. A gente tem um custo de ir no evento, de pagar passagem, estadia e tal, mas você faz contatos, né, as pessoas te veem, as pessoas sabem que você existe, né? E acho que a venda, ela acontece mais nos eventos presenciais por dependente do que necessariamente pela internet. Acho que para a internet tem que ser alguém, acho que até as grandes editoras ou as médias editoras, quando vendem muito pela internet, elas estão vendendo mais com os medalhões. É um feedback que a gente tem do mercado, né? Pode não ser necessariamente a realidade. Então, esses eventos foram cancelados, que a gente estava planejando, como o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, a Bienal de Curitiba e a CCXP, que a gente achava que ia ser presencial, foram cancelados ou foram adaptados. No caso da CCXP, ela toda online hoje. Então não deu pra gente. Então isso impactou bastante, né? A questão da distribuição da Última Flecha. Então, eu acho que
Pro independente, assim, especialmente que está aqui no norte, esse presencial é importante demais. A pandemia, ela foi muito significativa para mim com relação às tirinhas, né? Esse ano foi um ano que começou muito difícil para mim. Eu estava enfrentando um processo de separação e emendou com a pandemia, então eu fiquei numa bad, assim, lascada. Uma fase muito ruim mesmo, e as tirinhas foi o que eu usei para exorcizar esse sentimento ruim. Então eu comecei fazendo coisas pessoais, como foi ganhando uma repercussão, teve um impacto legal. Comecei a ganhar muitos seguidores assim, em pouco tempo. Aí eu aproveitei para falar da minha experiência dentro da pandemia, né? Que era uma coisa que estava acontecendo com todo mundo. Então disso eu já tinha conhecimento, né? Porque se eu falasse do que estava acontecendo comigo na pandemia, muitas pessoas iriam se identificar. E foi aí que surgiu a tirinha Pandemias, que foi a que viralizou de uma forma que eu jamais iria imaginar. Postei, estava postando, estava ganhando, sei lá, 100 novos seguidores a cada tirinha que eu postava. E de uma hora para outra apareceu 20 mil. Assim, foi uma semana que entrou gente de outros países, gente falando espanhol comigo, eu já meio que tinha perdido o controle do negócio ali, né? Então foi isso. Não vou agradecer, né? Porque foi uma coisa ruim para todo mundo, mas teve um lado positivo para mim, né? Nesse sentido, né? Porque eu consegui fazer com que a coisa ruim que estava me acontecendo se transformasse em algo bom, né? Se transformasse em produção e se transformasse em algo bom que deu um resultado legal para minha carreira, eu acredito. Agora, a pandemia afetou meu processo, principalmente porque ela também afeta o final, ela afeta o produto final daquilo, que é quando a gente realiza o objeto do fazer quadrinhos, que é vender, que é ser lido. E como a gente sofreu com o cancelamento de vários eventos e tudo mais, por exemplo, tinha um quadrinho que a gente estava acelerando, eu e minha parceira, Rayane Cardoso, para poder lançar no FIC, né, que seria o FIC desse ano. E aí a gente, como soube que não ia ter mais FIC nesse ano, houve uma versão digital, online dele, né? A gente resolveu ir com menos pressa na produção desse quadrinho. Então ele já não aconteceu, vai acontecer para ano que vem, né? Então afetou nesse sentido de a gente apressar alguma coisa, ou de a gente colocar um projeto um pouco para depois, né? Mas eu continuei produzindo, e inclusive lançando com lançamento de quadrinho esse ano ainda. Mas eu acho que houve uma diminuição na produção, assim, bastante mesmo. Com a pandemia, né, a gente teve que... A galera, todo mundo, né, teve que entrar de quarentena. Mas aqui na cidade foi, assim, uma quarentena meia boca. Teve uns ali, o pessoal foi ficando em casa e tudo mais, né? Porque quando estourou, todo mundo ficou com medo, apreensivo, né? Ainda tem gente que ainda tá passando por isso, mas... E eu fiquei alguns meses só, acho que acho que chegou uns 2 meses só de quarentena. Logo em seguida eu tive que voltar a trabalhar. Porque eu voltava a trabalhar, eu não ia ter dinheiro no final do mês e apertar as coisas. Então, eu fui pegando desde o início que estava todo mundo em casa, os ônibus vazios, né, as coisas fechadas e tudo mais. E aí eu fui vendo gradativamente as coisas abrindo, as pessoas saindo mais, os ônibus ficando cada vez mais lotados. E aí batia uma revolta, porque eu estava saindo porque eu tinha que trabalhar, né? E isso foi se acumulando, e aí eu acabei voltando para as tirinhas, né? Algumas eu critiquei a mim mesma por ter pegado trabalhos, né? Na época que eu estava em casa, e depois começou o trabalho, e eu tentei conciliar, né? Junto com o meu TCC. E aí eu falei, uma delas é falando sobre estar com muito trabalho acumulado, né? E você tá num mar de coisas e você tem que terminá-las. Eu tentei ir mais para esse lado pessoal mesmo, mas sem estar muito vinculado ali na cara com a pandemia, entendeu? Mas, vez ou outra, eu ainda penso que eu poderia fazer
pelas coisas que eu estou passando, né? Que eu vi, principalmente em relação ao transporte, as pessoas mesmo, que as pessoas não respeitam, né? Elas não respeitam nem a si nem os outros nessa pandemia. Então, dos 2 meses que eu fiquei em casa, mais ou menos 2 meses que eu fiquei em casa, eu tirei um tempo para estudar o Photoshop, né? Porque até então eu fazia no SAI as minhas coisas e as tirinhas, os desenhos e tudo mais. Só que, como eu trabalho também, eu comecei a não perceber, mas eu me senti na obrigação de sair mais dessa zona de conforto e começar a estudar em outros programas, porque é necessário, né? Então eu fui para o Photoshop, comecei a estudar mais as coisas lá, coloração, como trabalhar nele, né? E isso acabou também influenciando o meu processo e os resultados finais das ilustrações. Mas, assim, no todo, eu não relacionamento, não só no desenho, mas, assim, outras coisas eu me foquei um pouco mais. Tipo, como, por exemplo, o grupo, né? O Matinta, eu consegui me focar mais em relação à organização, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, que é tentar organizar um grupo, porque eu admito que eu sou um pouco desorganizada, mas em relação ao grupo eu tento manter as coisas mais organizadas, né? Junto com as meninas também, com as ADMs, a Dani, a Bianca, a Ana Paula, a Sara e a Isa. Um pouco antes de começar a pandemia, um colega me convidou para começar um projeto. E estava tudo certo, né? Começo de fevereiro e tal, não tinha nada de Covid ainda. E a gente iniciou um projeto que chama o Andarilho de Sonhos, né? Que eu escrevo e ele vai ilustrar. E aí eu comecei a escrever a história e ele começou a desenvolver os personagens junto comigo e tal. E foi engraçado porque quando a gente começou o projeto, ele disse assim: Dani, pega as histórias que tu tem e bora escolher uma. E aí eu tinha o nome da história, mas ela não tinha enredo, não tinha nada. E ele falou: cara, mas eu gostei muito desse nome. Eu falei: cara, não tem nada pronto dessa história, não tem personagem, não tem enredo, não tem nada. Ele: não, mas a gente vai fazer essa. E aí eu comecei a trabalhar desesperadamente no primeiro mês para conseguir criar alguma coisa pro nome da história. E o meu fevereiro foi desse jeito. Quando foi em março que a pandemia realmente começou e a gente começou o isolamento, né, a gente parou todos os encontros, né, presenciais e a gente começou a conversar muito virtualmente, chamada, né, diálogo e tal, e tanto isso para os meus projetos pessoais quanto para os projetos do Matinta, né, que eu participo junto com a Rayane. A gente teve muito essa coisa de ter que se adaptar a uma nova rotina, né? Lógico, como artista, muito do que trabalho que você faz, você acaba fazendo em casa, individual, aquela coisa, né? Você e o computador. Mas quando você está em um projeto com outras pessoas, você precisa ter um diálogo, você precisa ter reuniões, você precisa planejar, coordenar coisas, né? Alinhar pensamentos, principalmente num projeto em que você tem 2 pessoas produzindo com a mesma finalidade. Então foi um pouco difícil, a gente passou, acho que muito estresse, muito desentendimento, coisas que a gente não concordava, aí não tinha como acertar, não tinha como resolver, aí ficava aquela sensação de: meu Deus, será que isso vai dar certo? A gente vai continuar, melhor desistir de tudo, vamos jogar tudo pro alto e cair fora. E eu pensava assim: meu Deus, por que comecei isso? Aí eu pensava: não, vai valer a pena, né? Vai valer a pena em alguma hora, entendeu? Então, tipo assim, a pandemia trouxe muito essa coisa, tipo assim, você precisa se organizar. Uma das coisas que mudou também foi que eu acabei voltando ao EAD, né, da faculdade, que eu ainda estou concluindo. E também eu decidi fazer alguns cursos, né, porque, tipo assim, muitas das pessoas que eu conheço de desenho, né, no meio artístico, não fazem curso, né, são autodidatas e tal. E isso muito aconteceu comigo também. Eu sempre desenhei ou de cabeça, ou de ver, ou de pensar, e de referências próximas que eu tinha, mas eu nunca parei para fazer um curso e tal. Depois que eu entrei na faculdade eu percebi: caramba, eu preciso realmente estudar anatomia, né? A anatomia tá mal. Mão e pé, então, meu Deus, que sofrimento, Jesus amado, era terrível. E aí decidi: vou fazer o curso. Aí comprei o primeiro curso, gostei, terminei. Pensei assim: caramba, realmente estava precisando fazer mais isso. E aí foi uma das minhas metas, foi concluir outros cursos, principalmente de coisas que eu tinha dificuldade, né? Fazer uma autoavaliação, tipo assim: Daniela, o que tá faltando pra você como artista? Aí a primeira coisa que gritou na minha mente assim: cenário. E eu fui correr atrás de coisas pra resolver esse lado artístico meu que eu sinto que é uma debilidade.
Cara, a pandemia foi uma surpresa, né? Uma surpresa em Parintins, assim, para todo mundo, na verdade. Porque era algo que a gente não imaginava chegar, né? A gente bagunça que Parintins é onde o vento faz a curva, saca? De tão longe que é. Então a gente não esperava, entendeu? Foi um impacto, assim, muito grande e assustador ao mesmo tempo, né? Porque a gente seguiu, né? Lá em Parintins também teve quarentena, como em vários lugares, vários pontos do Brasil. E foi bem difícil, foi bem complicado a gente manter isso, né? Muita gente não conseguiu manter isso, né? Porque achava que não era algo sério, não era um problema grave, né? E então teve muito essa discussão em Parintins. Mas no início, a primeira onda da Covid, a galera de Parintins conseguiu guardar bacana, né? Teve o toque de recolher, então a galera conseguia guardar e tal. Agora não, agora relaxou um pouco mais, né? Só que esse primeiro impacto da pandemia na nossa vida foi muito complicado, assim, né? Tanto no sentido pessoal, convivência com famílias, saca? O distanciamento, né, um do outro, então foi bem difícil. Só que nesse sentido teve muitas coisas de notícias ruins, né? Mas aquilo até que me ajudou um pouco no sentido artístico, assim, né? Que me deu uma certa vibe de focar mais no meu trabalho, né? Coisa que eu não conseguia fazer muito fora da pandemia, né? Eu tinha faculdade, tinha outros trabalhos, né? Então não tinha como eu focar tanto. Então a pandemia meio que me ajudou, né, a estruturar isso. Só que, claro, que agora a gente está sentindo esses efeitos mais, assim, né? Por exemplo, eu sinto alguns efeitos da pandemia em mim. Essa dificuldade de interação. Com os efeitos da pandemia se intensificou um pouco mais essa restrição, né? Essa vontade de só ficar em casa, sabe? Então, fiquei meio bipolar, saca, assim. Mas, no sentido artístico, isso me ajudou bastante, né? Eu consegui produzir mais, consegui desenvolver mais coisas, consegui pesquisar mais, né? Ter mais calma de ter uma reflexão em relação à minha arte, ao meu desenho, né? Então, por exemplo, eu consegui produzir mais esse ano do que esses tempos todinhos, né? E eu percebi um crescimento muito grande no meu traço nesse meio tempo, assim, uma diferença, né? Uma diferença que eu sinto do traço dos mitos indígenas, né, para outros traços recentes que eu estou fazendo agora. Então esse processo artístico foi muito interessante, foi muito legal, assim, de viver, né? Bom, a pandemia, né, quando chegou em Parintins, como ele falou, teve realmente esse impacto, né, e na nossa vida artística. Claro que teve, né? Porque quando há esse impacto na nossa personalidade, há também, né? O Levi teve várias travações, né? No processo também do mitos. E eu sempre ali, né? Bora melhorar isso aqui, bora esperar um pouco, bora se afastar. Então esse impacto foi realmente muito forte, né? Também na travação de pensamento, né? Do que a gente queria bolar, enfim. E lá teve toque de recolher, né? Teve todas essas coisas, teve mais de 156 pessoas, infelizmente, né, que faleceram, e teve bastante caso. A gente teve primeiro toque de recolher de 3 horas, aí depois estendeu para 6, aí hoje já tá de boa, né? Tá normal, né? Mas que melhorou, né, os casos. Mas eu vejo assim que na pandemia foi mais realmente, a gente trabalhou muito, e ao mesmo tempo se sentiu muito sufocado, porque uma coisa é você trabalhar e saber que você pode sair, né, e fazer suas coisas normal, outra coisa é você trabalhar e saber que você tem que estar preso ali e vivendo muitas coisas, porque não acontece só lá fora as coisas ruins, né, dentro da família a convivência acabou afetando, essa convivência de filho com mãe, tudo isso acabou afetando no ambiente familiar. Agora me falem um pouco o que vem por aí, o que vocês estão planejando de lançamentos e obras para os próximos anos. Então, ano que vem a gente reformular a Juri, né? O volume 2 da Juri.
Já estamos na edição da Jungle Comics, que é do Estúdio C4. Tem uma história minha com o Juscelândia, que é uma história que ele está fazendo com o C4 e o coletivo Buriti, em quadrinhos do Levi, que é voltado para o terror. E aí, por conta do edital, do edital da Adi Blanc agora, o Romans me chamou para fazer um roteiro para ele, do projeto que ele foi aprovado. Eu entreguei na quinta-feira agora, entreguei essa semana para ele. E já me chamou para outro do edital da SEC, que tem um prazo até março. Então esse já vai deixar para em janeiro. Então teria mais dois roteiros para serem desenhados. E aí de novo aquela expectativa de ter trabalho. A gente quer ver assim impresso, quer ver na mão, quer ver as pessoas jogando. Atualmente estou só esperando agora o chegar da gráfica, a Graphic Novel A Juricaba, que é fruto do edital Conexões Culturais da Prefeitura de Manaus. A gente ganhou em 2018 e também, graças à pandemia, a gente teve bastante tempo para lapidar esse projeto para ele ficar do jeito que a gente queria. Então tem 128 páginas só de história. Para cá, para Manaus, para os padrões daqui, já é um feito histórico, né? Porque nenhum quadrinista fez um trabalho tão volumoso até agora, né? E tem uma relevância também incrível para a gente aqui de Manaus, porque a Juricaba é um personagem da nossa história. Ele representa toda a luta contra a colonização portuguesa, né? Ele é o nosso lado indígena, né? Porque aqui em Manaus a gente carrega, eu sou o exemplo disso, né? A gente carrega o sangue indígena e o sangue português, né? Minha família, por parte de mãe, tem ascendência portuguesa, por parte de pai tem ascendência indígena com certeza. Agora quais etnias eu não conheço, né? Tudo isso se perdeu durante esse processo. Foi um processo extremamente violento, que foi o processo da colonização. E a história mostra exatamente isso. Manaus tem esse nome por causa da tribo do Juricaba, que eram os Manaós, ou Manaus mesmo, porque alguns autores falam Manaós, alguns historiadores, sim, e não se tem um consenso sobre isso. O que fala a história? A Juricaba era filho de um cacique da tribo Manaus, que era uma tribo aliada dos portugueses aqui, no ano de 1720. O pai do Juricaba é assassinado pelos portugueses durante uma confusão lá, discussão banal. E o Juricaba toma o lugar dele como cacique. Quando ele toma, ele rompe completamente com os portugueses e declara guerra a todo o projeto de colonização de Portugal. Então, ele convoca mais de 30 tribos que existiam aqui, hoje foram dizimadas a maioria, né? Mas existiam aqui no Rio Negro, para bloquear e fechar o acesso dos portugueses no Rio Negro por tempo indeterminado. E ele consegue fazer isso por 5 anos. Então não foi um processo tranquilo. Houve muitas guerras, muitas batalhas, muitas mortes, tanto do lado dos portugueses quanto do lado dos indígenas, e que culminou com a prisão da Juricaba e seu provável julgamento e execução em Belém. Porém, isso não é spoiler, porque é história, né? E ele ficou conhecido por causa disso, porque antes de chegar em Belém, ele fez uma rebelião na embarcação que ele estava sendo conduzido, mas não conseguiu levar ela adiante, né? E acabou tendo que se suicidar, se atirando nas águas do Rio Amazonas, todo acorrentado. Então essa morte dele é emblemática, é um símbolo de resistência, que ele preferiu a morte a ter o seu destino controlado pelos seus algozes, né? E hoje em dia ele é conhecido aqui como nome de rua, nome de avenida, nome de conjunto, mas nem todo manauara sabe a história dele, né? E muito menos com detalhes. Então a gente fez essa pesquisa, foi uma pesquisa que eu agradeço muito ao historiador Davi Lima, que me deu um acervo assim, de trabalhos, de TCCs e tal, doutorados, mestrados e tudo mais, para tirar o máximo de informação histórica possível para fazer essa gráfica e poder entregar um produto que eu acho que é inédito, né? Porque já haviam feito uma história sobre a Juricaba nos anos 80, mas não tinha a riqueza de informações históricas que a gente está trazendo agora.
e nem também um roteiro mais elaborado, né? Que é o caso. A gente está produzindo também um e-book e um livro ilustrado. O e-book deve sair agora em dezembro, que se chama O Pajé e o Missionário. E o livro ilustrado também é essa história, mas ela vai ser muito mais completa. Esse e-book vai ser meio que um ensaio da obra completa que vai vir só lá para março do ano que vem. É uma história também que envolve, né, esse conflito que eu acho muito interessante entre o europeu e o indígena, né? Esse encontro sempre dá algum elemento interessante para se trabalhar. E nesse caso, o Pajé Missionário é a história de um missionário luterano que vai atrás de uma tribo bem afastada, uma tribo dessana. E chegando lá, ele se envolve em um conflito com o pajé, porque o pajé resiste, né? E eles meio que acabam brigando em terreno sagrado, que não poderia brigar. E aí a entidade, segundo o pajé, né, da história, a entidade lá, a divindade a qual o local sagrado estava atrelado ali, ele amaldiçoa eles a ficarem perdidos na floresta. Então a história é sobre essa jornada deles, o missionário luterano e o pajé dessana que se odeiam. Eles ficam presos na floresta sem conseguir sair, porque uma divindade fica controlando ali, não deixando que eles achem o caminho. Só que, né, tem um desenrolar e acontece várias coisas com eles, e tanto um quanto o outro acabam tendo que se unir para sair dessa situação, né? É uma história de amizade, né? Apesar de começa com eles se odiando, mas é uma história de amizade que no fim também vai ser surpreendente, eu acredito. Eu tenho alguns planos, né? Apesar de ser um momento um pouco complicado para isso, mas são os planos que ficaram parados por conta da pandemia, como o Memórias, que é um quadrinho que eu estou fazendo com a minha parceira, a Raiane Cardoso, que basicamente é sobre memórias. São personagens em situações diferentes, às vezes de fantasia, às vezes mais realistas, que trabalha a temática de perspectivas diversas, né? Então esse quadrinho a gente planeja, tá saindo ano que vem, são umas 3, 4 histórias, né? A gente vai lançar ano que vem, em 2021. Eu também planejo uma antologia de contos, um primeiro livro só meu, só contos que eu escrevi, porque até então eu participei de antologias com outros artistas, né? E deve estar saindo ainda esse ano, em 2020, né? E de quadrinhos, fora o Memórias, eu não tenho muita coisa ainda planejada. Eu tô me planejando para trabalhar mais com a edição, né? Trabalhar mais com o texto, com a produção e preparação de texto, revisão também. Eu já sou revisor, mas eu queria passar mais para o lado da literatura mesmo. Hoje eu reviso texto técnico, né? Então não tem tanta proximidade com aquilo que eu gosto de fazer. Mas é isso, por enquanto esses são os planos. Ano que vem, a gente tendo uma vacina, tendo uma melhora da situação, com certeza vão ter muito mais planos, porque a gente tem muita produção para colocar aí na rua. Então, nesse ano eu estou trabalhando ainda em 2 projetos grandes assim para mim. E no caso é o Maramunhã, né? Junto com o Evaldo Vasconcelos, que se passa aqui na Amazônia, né? É uma história que é sobre os quatipurus e os jabutis. Vai ser um quadrinho infantil, né? E vai ser lançado ano que vem. Previsão de lançamento para o ano que vem, em outubro, Dia das Crianças. Outro projeto é o Memórias, né? Comigo e com o Luiz. E eu tô desenhando uma história dele. Eu tô trabalhando uma história minha também. E a gente tem uma ideia de fechar umas 3 histórias, né? 3 ou 4 histórias. E ainda está em andamento. Os dois projetos ainda estão em andamento. E, bom, a gente tem também de lançar uma ideia para lançar, né? Continuação dos zines do Matinta, né? A gente está trabalhando em material lá no grupo, né? Com as meninas. E com a gente nova também. Então a gente está ajudando as meninas, né, nesse processo, né? Para elas começarem a fazer o quadrinho e tudo mais. E no momento são esses. Teve outros, mas
a gente acabou engavetando porque achou um momento um pouquinho complicado para levar para frente, né? Que seria a história da Mayara, nossa protagonista do quadrinho que a gente ia fazer, né, no grupo. Só que com a pandemia a gente não conseguiu levar mais adiante, por enquanto, né? Então, por enquanto ela está engavetada. Mas no momento são esses, o Mar Amanhã, o Memórias e uma ideia para lançar o Zine 3 da Matinta. Dentro do Matinta, né, a gente está tentando retomar o projeto da Mayara, que tecnicamente, é o nosso nicho principal ali, né, de projetos é o da Mayara, porque dentro desse projeto, cada uma das meninas pode criar sua própria história usando a personagem. Não é uma história assim presa, aí tipo assim, eu tenho uma roteirista, ela é responsável por todas as histórias que vão sair dessa personagem, não. Qualquer um dos membros, elas podem pegar a personagem e criar sua própria história e usar todos os personagens que a gente criou ali para criar o seu próprio tipo universo canon da Mayara, entendeu? Então é uma coisa bem livre. Eu, particularmente, né, o meu projeto para o próximo ano, além, né, de estar trabalhando com Matinta com a Mayara, é o Andarilha de Sonhos, que é começar a projetar a graphic novel dele e o livro, porque a gente tem a ideia de fechar um livro com 2 volumes, contando a história completa do universo, e com uma graphic novel pegando um pedaço específico da história e transformando ela em imagens, né, uma coisa mais palpável para as pessoas terem. Meu próximo trabalho, né, nosso próximo trabalho é o Mitos da Amazônia. Vai ser uma história em quadrinho, uma revista, que foi algo que foi dado pra gente de presente, cara, por um amigo nosso, que o nome dele é Marcos Moura, ele é compositor, né, e ele meio que nos desafiou, né, a trazer algo que meio que foi bem difícil para mim, né, compor esse trabalho. Então a ideia do Marcos era pegar os mitos, né, originais das tribos, das etnias, e transformar isso em história em quadrinho, né? Então ele achou isso viável porque muitos de nós, a gente acaba conhecendo histórias que não são originalmente aquelas histórias contadas dentro das aldeias, né? Dentro das etnias indígenas. O outro projeto que tá vindo por aí, que a gente está muito empolgadaço também, é o Contos do Mato, né? Eu tive o prazer de ser convidado, né, pelo Gusmão e pelo Romas de compor essa revista, né? É uma revista que reúne várias histórias de terror, né, embasadas tanto em casos verídicos ou não. Quando eu falo verídico, quero dizer em relatos, né, que os mais velhos contam, né, aquelas coisas que a gente diz que é mentira, que o pescador conta, o cara da embarcação conta, né? Então o Contos do Mato é meio que baseado nisso, né? Então foi uma experiência ótima, assim, a gente está finalizando, está concluindo o trabalho, então está sendo algo assim muito bacana, né? E é uma reunião também de artistas parentinenses, Conto do Mato, cara. Tem o Romas, que é parentinense, né? A Rafa, que é roteirista, eu e um outro amigo meu também que vai nos ajudar no storyboard, e a Nanda também, né? Que foi também uma colorista, né? Que amiga da Rafa, que, cara, ela agregou muito no trabalho. As cores dela foi muito bacana, eu admiro demais as cores que ela coloca nos trabalhos. E ela também está participando do Contos do Mato. Ela vai fazer a capa, né, a colorir a capa, né, e, cara, ficou um trabalho muito massa, muito bacana. E é um projeto muito legal por essa reunião, né, de artistas parentinenses, né? Não é muito comum, assim, ter pessoas voltadas para esse gênero em Parintins. Então, reunir essas pessoas, reunir esse grupo, está sendo algo muito fantástico, assim, para a gente, né? O outro projeto que eu também, a gente está envolvido, né? Todos os projetos, na realidade, não é só eu, né? Sempre é envolvido o roteirista, o diagramador, o colorista. Nesse caso do 39 graus, como ele vai ser preto e branco, não vai ser necessário um colorista, né? Então, esse projeto foi convidado pelo Romas também,
né? Ele ainda está na primeira fase de construção ainda, né? Eu tenho só uns concepts, né? Então não tem muita coisa de eu falar sobre ele, assim, né? Mas é um trabalho também que eu estou muito empolgado em participar, né? Então, e toda vez que a gente participa de um trabalho, né? Seja de qualquer de alguma pessoa que nos chama, faz um convite, é algo muito fantástico, assim, pelo fato de que a gente está representando não só nós mesmos, né? Mas a nossa cidade, né? O lugar que a gente veio. Então, hoje eu tenho um pouco dessa noção, o quanto a nossa identidade fica presente nessas histórias, assim. Eu estava ontem, né? Eu estava desenhando, terminando de arte finalizar um desenho do Contos do Mato, e lá apareceu minha tia. Minha tia, ela nunca foi em Parintins, né? E cara, ela contou pra mim que só em Parintins que ela ouve essas histórias, aqui em Manaus ela não escuta. Então eu achava isso super normal, né? E eu vi, cara, é muito legal ter essa identidade presente, né, na nossa história, impregnada, assim. Então isso é muito legal, isso é muito maneiro. E o outro projeto que eu estou muito ansioso para que ele saia, né, é o mural. Não é uma revista, né, é um mural, é algo que é bem diferente do que eu faço atualmente, né, porque se trata de um mural, não se trata de uma revista. É o Boruí, né, tem como significado o mundo dos falecidos, né? Então esse mural, ele é uma homenagem para aquelas vítimas indígenas, aquelas lideranças indígenas que faleceram por conta do Covid, por conta da pandemia, né? E foram percas totalmente irreparáveis, assim, né? Porque a perca de um ancião em uma etnia é algo que rompe com muitas coisas numa aldeia, né? Tem uma lenda indígena, né, que eu não sei, eu não me lembro, não me recordo a etnia no momento, mas o ancião, né, ele tem um dever, quando uma pessoa morre da tribo, ele corta o elo dos mortos com os vivos, né? Então esse ancião, ele é responsável de soprar nas narinas, né, da pessoa que perdeu aquele ente querido a alegria, né, a paz. Então essa etnia, né, que perdeu esse ente querido está em total pranto, porque eles ficam se perguntando aonde agora está o nosso ancião, né? O ancião que morreu, ele não ensinou para ninguém, e agora como que vai ser a nossa trajetória daqui para frente, né? Então a gente percebe o quanto a perca de um líder indígena é importante, é forte, né, para uma aldeia. Então esse mural, ele representa isso, né? Ele representa aquilo que às vezes passa despercebido para nós. A gente vê vários números, né? Vários números na televisão, em noticiários, em sites, mas a gente não entende que cada pessoa que se foi é uma história, é uma família, são elos, né? São gerações que se perderam. Então, isso na etnia indígena foi muito forte, assim, né? E eu acho que é muito importante a gente retratar e lembrar o povo dessa perca, né? Não só por conta de eles serem indígenas, mas por eles serem muito parecidos com a gente também, por a gente ter no nosso sangue vestígios deles. Então isso é muito importante para que a gente se situe nessa discussão, né? E leve essa discussão para a massa, né? Que às vezes é mal informada, às vezes não compreende, às vezes não entende. Então eles precisam entender isso, né? Então, cara, é um projeto que eu estou muito ansioso porque ele saia, né, o mais rápido possível, assim. Nosso trabalho, né, o Mitos da Amazônia, né, que o organizador é Marcos Moura, que ele entrou com esse desafio com a gente, né, de falar um pouco, né, sobre o mito, né, do Guaraná e a vivência do povo Nura, né, como era e como isso tem se perdido, né, na etnia. E o outro trabalho também que a gente está
que eu estou participando também com o Levi e que eu também estou participando como roteirista, né? Não é muito a minha área, eu fui também forçado pelo Levi, que ele me mostra os desenhos dele e eu fico, meu Deus do céu, eu não gosto desse negócio de terror, que é o Contos do Mato, mas só que eu trabalho, como o traço do Levi tem esse contraste muito do preto, realmente está bem pesado as páginas e realmente dá pra ver aquele peso de terror mesmo, de visagem, de interiorão, que aquela história mesmo, tá a Dona Lisete como personagem, né, principal, que a gente já adotou a Dona Lisete como nossa personagem principal, né, dos nossos quadrinhos, e ela conta, né, uma história bem pesada aí, vocês vão ver aí. E 39 Graus também, né, que a gente foi convidado pelo Romas, o roteiro eu já fiz, né, agora o Levi está no processo dele de produção. E o Mural dos Boruí, né, que foi uma ideia que surgiu, também eu tenho muito apego com essa... Eu fiz, porque, tipo assim, eu também tenho muito apego com a nossa identidade indígena. E eu fiquei, cara, que legal a gente fazer uma coisa que eleve, né, o pensamento, dê importância para aquela aldeia, né, que eles perderam pessoas que não foi só um pai, uma mãe, foram pessoas que guiavam eles, que contavam histórias sobre a cultura deles, que realmente estavam ali para fazer eles guiar, né, o caminho deles. Então, tipo, poxa, por que a gente não traz isso aqui para Parintins? Bora fazer um mural. Já que o Levi não tinha muito tempo para fazer mais um quadrinho, a gente optou por um mural e aproximar, essa é a intenção, na verdade, aproximar o espectador, né, com a obra, que isso se torne, as pessoas vejam, e não é só uma ilustração, como o Levi falou, não é só um desenho, é como se há uma história ali, é como se fosse até um storyboard, né, um sketchbook, tipo assim, né, na página. E é bem extenso, e a gente quer fazer realmente bem grande. A colorista também vai ser a Nanda Cid, também, né, que a gente já adotou ela pra gente, que a bicha é muito boa. E o outro trabalho também que a gente está bolando é uma Pinguari, né, que também é o Romas. E eu tenho um trabalho também que o Levi não vai participar, né, que é que eu estou fazendo com a galera do Buriti, né, quadrinhos de Parintins. Que a gente está fazendo um trabalho, Tucumã, uma vida em 4 patas. Quando a gente, o Levi fala assim, essa história tem tudo a ver contigo. Eu conto a vida de um cachorrinho, que o nome dele é Tucumã, que até um cachorrinho que a gente teve, mas só que ele acabou falecendo. E a gente conta a história de como os cachorrinhos viveram nessa pandemia. E a gente retrata isso numa forma de ilustração, um livro ilustrado, com 36 páginas. É uma história que está ficando muito legal, muito bonita, que eu sempre falo com o Levi, que o simples, eu acho que encanta muito. E a gente está retratando isso nesse livro, e eu espero que vocês gostem. E também tem outro projeto de fotografia que eu estou fazendo com a Esté Alexa, que a gente está aí bolando, que é o Cunhampim, que a gente está representando aí, vai fazer um livro de poesia visual, que a gente vai retratar as mulheres caboclas ribeirinhas e indígenas da cidade de Parintins, dando relevância a essas mulheres, tanto no fotojornalismo, a gente vai fazer em 2 vertentes. A parte do fotojornalismo e a fotografia artística, no qual vai ser eu que vou comandar. E é isso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir os artistas e apoiar a cena local. Até a próxima. As pessoas apoiam mais a cena de quadrinhos, né? Porque a gente está passando por esses sufocos aí para produzir. E vai ter muita coisa ano que vem, assim. Porque eu estou falando das coisas que eu sei.
que eu faço parte, mas eu sei que tem mais coisa que está sendo produzida nessa pandemia, ou que está retrasada, ou que está sendo feito agora a toque de caixa toque de caixa não, está sendo feito na corrida contra o prazo, mas que vai ser entregue com certeza para o ano que vem. Então vai ter muita novidade. Então quem é leitor de quadrinhos assim tem que abraçar o quadrinho aqui da gente que é do Amazonas, porque o trabalho é de excelente qualidade.